Olá, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o Lázaro Santos e é um grande prazer tê-lo aqui conosco nesse humilde canal. E hoje vamos falar num tema muito importante. É um tema que vai levar para a vida inteira, né? Esse tema é sobre o nosso sistema imunológico. Todo mundo tem, uns mais fortes, outros mais debilitados, mas o sistema imunológico é ele que é o soldado que te defende na hora do combate contra qualquer tipo de vermes, doença, infecções. É ele que é a linha de frente para te defender nesse combate do dia a dia, né? Não só contra esse trem ruim aí do coronavírus, mas qualquer tipo de infecção. Ele é o seu aliado, é o soldado que está do seu lado, que está sempre do seu lado, te defendendo. É o soldado que está no seu sangue, os glóbulos brancos. Eles estão ali para combater todas as infecções, combater todo tipo de pragas e coisas ruins que vêm através de micróbios e patógenos que vêm contra a nossa vida, né? Contra o nosso sangue, contra tentar nos infectar, tentar nos levar para baixo, tentar nos derrubar, né? Eliminar. Mas temos esse sistema inteligente que Deus criou, que chama sistema imunológico. Ele usa os soldados do sangue para te defender. E às vezes, por que se perde a batalha? Porque às vezes aparece aí algum vírus modificado ou transformado em laboratório, enfim. E aí ele tem dificuldade para combatê-lo. Mas mesmo assim, se a pessoa tiver com o sistema imunológico forte, preparado, ele ainda consegue vencer. Caso é que vemos pessoas aí de 80 anos e conseguir sair vivo. Teve uma aí, se não me engano, nos Estados Unidos e na Inglaterra, com quase 100 anos, a mulher ainda conseguiu vencer ainda esse Covid, esse trem ruim aí, porque o sistema imunológico dela lutou até o fim e não abriu mão, né? Ela se manteve firme e conseguiu superar. Assim também nós devemos cuidar dele, né? Aí nós vamos ver aqui duas reportagens bacanas, né? Não é coisa da minha cabeça, é reportagem, é ciência, né? É coisas que os médicos, os especialistas dizem, e se nós seguir a risca, vai ser muito melhor para nós, né? Eu queria desde já agradecer a todo inscrito desse canal, pedir para você que é novo que se inscreva, pedir para você deixar seu like aí, compartilhar, nos ajude. Se você quiser aprender um pouquinho mais, né, vamos aprender junto aí. Assista até o fim, até o final. Eu tenho certeza que vale a pena, né? E eu não gostava de faltar da aula de ciência não, né? Os professores ensinavam muito bem, né? Eu não sou professor, mas eu gosto de aprender, né? Então, buscando nas matérias, buscando em especialistas, em pessoas que realmente têm o conhecimento e podem falar claramente para nós o que devemos fazer, a regrinha básica para nós poder viver bem e com saúde, né? A melhor coisa é viver bem e com saúde. Mas, desde já, eu quero dizer que estou muito contente, porque nós temos esse canal aqui. O nosso maior interesse aqui é compartilhar conhecimento. O nosso interesse aqui é levar, de uma certa forma, alguma mensagem que venha despertar a tua inteligência que está me vendo e ouvindo. É aquela coisa, pensar fora da caixa, né? Pensar normal, todo mundo pensa, mas pensar um pouquinho diferente é melhor ainda, né? Nós vemos aí que esse trem ruim que está rodando aí, o que ele faz? Ele desarma o sistema imunológico, ele ataca ele e ele vai nos principais focos, né, do sistema imunológico. Vai atacar seu pulmão, vai atacar, né, suas vias respiratórias, e aí vai deixar a pessoa bem para baixo, né? Se a pessoa não tiver com o sistema imunológico fortalecido, ela não suporta e ela vem a pique, ela vem a cair, né, vem a se desfalecer. Mas nós vamos ver aqui como, né, fortalecer, manter, né, o sistema imunológico funcionando 100%, né? Vamos ouvir através de especialistas aí. E vamos ver também como é que os vírus, os patógenos atacam o nosso sistema imunológico. E eu quero colocar agora os dois, né? Primeiro um, depois o outro. Para nós ter aí, ó, uma média interessante de como funciona o ataque do agente externo, né, inimigo, o vírus, contra a nossa vida. Vamos ver o primeiro dessa reportagem. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção.
Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele. Simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Por isso, nós vemos aí essa correria atrás da vacina, né? Uma vacina contra esse corona, contra esse Covid aí. Assim como a gripe, ele é uma mutação. Como o especialista, o doutor lá dos Estados Unidos disse, ele é uma mutação. Conseguiram tirar do vírus da AIDS, transformar numa mutação para gripe. E aí deu no que deu aí, né? A gente não sabe como conseguiram se perder no meio do caminho, mas esse trem ruim aí espalhou para tudo quanto é lado. Vindo da China, né? Começou lá o pico, o epicentro, lá da cidade de Wuhan, e espalhou para o mundo inteiro, né? Infelizmente ainda não tem a vacina, mas a alegria nossa é que, primeiro, nós temos que fortalecer nosso sistema imunológico. E segundo, aquele que tomar cuidado, aquele que se precaver, com todos os cuidados naturais que tem, né, usando máscara, fazendo a sua parte, ele tem 90% de chance de não pegar. Isso é óbvio que ainda o que vai garantir mesmo é o seu sistema imunológico. Se o ataque vir, é ele que tem que estar preparado para esse combate aí contra esse trem ruim. Mas estão correndo atrás da vacina aí, está perto de chegar lá. Já chegaram, até estava falando outro dia, o Marcos Pontes, né? O cientista brasileiro nosso aqui, ele disse que está 94% de teste de eficácia da vacina que estão criando aí, para combater esse trem ruim. Então está chegando lá. Bem, enquanto não chega, é tomar cuidado, né? Porque não tem só isso. Tem a dengue que mata, tem um monte de doença aí, né? Mas agora o foco é só esse trem ruim, né? E por trás disso aí, infelizmente, temos também a nossa politicagem aqui do Brasil, que é terrível. E começa a valorizar mais a doença do que a cura, né? E a cura eu tenho certeza que ela está chegando aí. E indiferente, aquele que acredita em Deus, ele acaba passando por qualquer situação, qualquer perturbação nesse sentido de pandemia, e ele consegue se sobressair, porque Deus está cuidando daquele que está na presença dele e se guardando, né? Fazendo a sua parte. Nós devemos fazer a nossa parte. Deus sempre faz a parte dele. E você viu aí como é que os patógenos atacam o nosso sistema, né? Mas não vão ficar só por aí, não. Nós vamos ver mais a segunda parte. A segunda parte aí é mais um tempinho. Eu gostaria que você assistisse até o final. Se você ficar até o final, eu tenho certeza que você vai sair com a sua mente aí, ó, esclarecida e fortalecida aí. Você está preparado aí para esse combate aí do dia a dia, né? O inimigo invisível que está à espreita, mas que ele não é maior do que aquele que tem fé em Deus, né? Fé em Deus é muito maior. Então vamos aí para a segunda parte dessa pequena reportagem sobre
sistema imunológico. Ele é seu amigo. Ele é o soldado de linha de frente de combate contra qualquer trem ruim que tentar te derrubar, jogar para baixo. Vamos aí para a segunda parte da reportagem. Vamos ver agora na tela atrás aí. Clica. Coronavírus, os 4 pilares para manter a imunidade em dia. Luiz Barrocho, @Luiz Barrocho. Da BBC News Brasil em Londres. 29 de março de 2029 e 50. Praticar exercícios físicos regularmente, reduzir o estresse, dormir bem e ter uma alimentação balanceada são importantes para manter nosso sistema de defesa funcionando. Responsável pelas defesas naturais do nosso organismo, o sistema imunológico virou o centro das atenções em tempos de coronavírus. Isso porque, como ainda não temos medicamentos ou vacinas para nos proteger desse novo vírus, combatê-lo depende inicialmente da capacidade de resposta de cada indivíduo à doença, conhecida como Covid-19. Sendo assim, mesmo que não impeça ninguém de contrair a doença, ter uma imunidade em dia é vital para ajudar na luta contra a infecção e na recuperação do doente, dizem especialistas ouvidos pela BBC News Brasil. Segundo eles, são 4 os pilares de uma boa imunidade: praticar exercícios físicos regularmente, reduzir o estresse, dormir bem e ter uma alimentação balanceada. Mas, antes de tudo, os especialistas alertam para outro tipo de combate, contra a desinformação. O principal mito é a suposição de que podemos elevar nossa imunidade, dizem. Não existe essa história de imunidade alta. Existe imunidade normal ou imunidade baixa por algum problema que a pessoa tenha, como doenças ou uso de medicamentos imunossupressores, que reduzem a atividade ou eficiência do sistema imunológico, usados, por exemplo, quando o paciente recebe um órgão transplantado. Imunidade alta não existe, não tem como elevar a imunidade, explica o infectologista Alberto Chebabo. É vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e diretor médico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro. Ou seja, quem tem imunidade normal, tem o risco de contrair a doença e desenvolver os sintomas. Quem tem imunidade baixa, inclusive os idosos, porque seu sistema imunológico já envelheceu, tende a apresentar os sintomas mais graves da doença, acrescenta. Ana Caetano Faria, professor titular de Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG, concorda. O que ocorre é que nosso estilo de vida faz com que nossa imunidade caia. Ou seja, existem formas de restabelecer a normalidade de nosso sistema imunológico, mas não elevá-lo, diz. Importância dos 4 pilares. Por que esses 4 pilares são tão importantes? Segundo Faria, cada um deles tem um impacto diferente no funcionamento do sistema imunológico. Mas, para isso, é preciso entender o que é o sistema imunológico e como ele funciona. Em linhas gerais, ele é um conjunto complexo de células, tecidos, órgãos e moléculas que cumprem funções específicas em uma resposta coordenada para neutralizar vírus, bactérias, fungos e parasitas, antes que sejam fatais. Diante de uma nova ameaça, o corpo tem de partir do zero e construir as defesas necessárias. Mas, no caso de um vírus, este processo costuma ser mais demorado do que a velocidade com que este tipo de micro-organismo se multiplica e infecta as células. É uma corrida, em que o adversário avança mais rápido do que o sistema imunológico é capaz de desenvolver mecanismos de ação para combatê-lo, afirma o imunologista Renato Astray, pesquisador do Instituto Butantan. Isso não significa, no entanto, que a batalha esteja perdida. O sistema imunológico encontra com o tempo formas de acabar com a ameaça, como vem ocorrendo nesta epidemia de coronavírus. Como funciona o sistema imunológico?
O corpo tem barreiras para impedir a entrada de patógenos, como são chamados os micro-organismos que afetam nossa saúde. Elas podem ser mecânicas, como a pele, microbiológicas, por exemplo, a flora de bactérias do intestino, ou químicas, como as enzimas presentes na saliva ou o suco gástrico do estômago. Se um corpo estranho consegue superar essas barreiras, cabe ao sistema imunológico nos proteger. Todas as pessoas nascem com defesas naturais contra invasores. Esta é a chamada resposta imunológica inata, que é acionada automaticamente quando células detectam que foram infectadas e enviam sinais químicos para avisar que o corpo está sob ataque. Isso fez com que outras células acionem mecanismos para se tornarem menos suscetíveis à infecção e ativem o sistema imunológico, que vai pôr em ação células específicas para combater o invasor. Essas células são fabricadas continuamente pela medula óssea, a partir de células-tronco, que estão em um estágio inicial de desenvolvimento e têm o potencial de se transformar em um processo de diferenciação, para cumprir funções específicas. Desta forma, as células-tronco se tornam leucócitos, ou glóbulos brancos, que atuam em nosso sistema imunológico. Uma elevação na quantidade de leucócitos no exame de sangue é indício de uma infecção. Se estiver abaixo do normal, o sistema imunológico está enfraquecido. Os neutrófilos são o tipo de leucócito mais numeroso e atuam como a primeira linha de defesa do organismo. Eles envolvem e eliminam o invasor por meio da fagocitose, produzindo enzimas digestivas que destroem o patógeno. Também liberam sinais químicos que recrutam mais células para atacar a ameaça. Isso gera uma inflamação na região onde está o invasor. Esta área é irrigada com sangue, que traz consigo mais leucócitos para auxiliar no combate. Outro tipo de glóbulo branco, o linfócito conhecido como natural killer, assassino natural, em inglês, age principalmente contra tumores e vírus. Ele libera grânulos de proteína ao redor do alvo que fazem o patógeno se autodestruir. Um terceiro tipo de leucócito, o macrófago, também atua neste estágio fagocitando invasores, mas cumpre outra função importante no próximo estágio da resposta imune. A resposta imune adquirida. Quando um invasor é agressivo, resistente ou está presente em maior quantidade, isso exige outro tipo de reação do organismo. A resposta imune adquirida é desenvolvida pelo corpo após entrar em contato com um patógeno. Ela envolve a ação dos linfócitos, células especializadas capazes de combater micro-organismos e de nos proteger da mesma ameaça por mais tempo. Os linfócitos ficam armazenados em órgãos como os linfonodos e o baço, à espera de sinais de que devem entrar em ação. Um dos principais alertas é dado pelos macrófagos, que capturam um micro-organismo ou parte dele e o transportam até os linfócitos, dando início à resposta imune adquirida. Os macrófagos atuam como uma ponte entre as duas respostas imunes, explica Astray. Os linfócitos começam então a produzir milhões de cópias de si mesmos e reforçam o sistema imunológico ao gerar anticorpos, proteínas capazes de neutralizar um patógeno. Os anticorpos têm a capacidade de reconhecer e se unir ao invasor, impedindo que ele infecte novas células e se reproduza. Os linfócitos também marcam alvos para neutrófilos, macrófagos e natural killers. Os linfócitos são como maestros do sistema imunológico, ao fazer com que as células imunes se aglutinem em torno de uma ameaça, diz Portela. Ao final deste processo, a maioria dos linfócitos é destruída, mas alguns se diferenciam e permanecem em nosso corpo por vários anos, formando uma memória imunológica que tornará mais ágil o combate ao patógeno se ele nos infectar novamente. As células imunes se multiplicam mais rapidamente ao detectar a mesma ameaça, o que acaba com aquela desvantagem do sistema imunológico na corrida inicial contra um invasor após a infecção. Isso nos impede de ficar doentes ou faz com que os sintomas sejam mais leves, afirma Astray.
Por este motivo, não contraímos mais de uma vez algumas doenças, como catapora, cachumba, rubéola ou sarampo. Mas isso não impede que tenhamos novas gripes, por exemplo, porque o vírus que a causa, o influenza, sofre mutações facilmente, o que torna a memória imunológica inútil contra as suas novas versões. Como nossa imunidade é afetada. Sendo assim, Faria, da UFMG, diz que, quando dormimos pouco ou nos alimentamos mal, isso afeta o funcionamento de nosso sistema imunológico de diferentes maneiras. O mesmo ocorre quando deixamos de praticar atividades físicas ou sofremos estresse. Todos esses pilares são importantes, mas destaco a necessidade de dormirmos bem. É durante o sono que temos maior produção de células de defesa pela medula óssea. Estudos mostram que dormir menos de 5 horas por noite aumenta em 4 vezes a chance de desenvolver infecções respiratórias, como gripes e resfriados, diz. Portanto, se você não está dormindo suficientemente, não está dando ao corpo a chance de se recuperar. Já ao praticarmos atividade física de intensidade moderada, liberamos hormônios que ajudam a regular nosso sistema imunológico. Por outro lado, quando não nos estressamos, nosso corpo deixa de produzir substâncias que o prejudicam. Por fim, ao seguirmos uma dieta balanceada, ajudamos a fornecer energia para o bom funcionamento de nossas células de defesa, resume Faria. Mas o que é uma dieta balanceada? A BBC News Brasil ouviu a nutricionista Julia Grange. Ela alerta que não existe nenhum alimento ou vitamina que combata o novo coronavírus. Mas, obviamente, quando o sistema imune está ativo e saudável, vai ajudar a lutar a combatê-lo. Confira as dicas dela, Monte um prato colorido. Grange recomenda comer 10 porções de 80 gramas por dia, 7 de legumes e verduras e 3 de frutas, de cores diferentes. Cada cor dos alimentos reflete o tipo de micronutrientes que tem neles. Desafio meus pacientes a colocar pelo menos 5 cores no prato. Em relação aos micronutrientes, ela destaca o zinco e o selênio. O zinco é encontrado nas carnes vermelhas e no fígado de frango. Também nas ostras, que são muito ricas em zinco. Ela acrescenta que o zinco também está presente nos vegetais, mas em menor quantidade, como no feijão. A quantidade de zinco que encontramos no feijão é a metade da de uma carne vermelha. Isso é um alerta importante para quem é vegetariano, assinala. Já o selênio é encontrado na castanha do Pará. 2 castanhas por dia já são suficientes. A farinha de trigo também é fonte de selênio. Grange também recomenda comer menos carboidratos simples, como massas, arroz branco, pães e bolos. Prefira os carboidratos complexos, ou seja, aqueles integrais, recomenda. Não gosto de vilanizar os carboidratos. O problema é que o brasileiro come muito pouca fibra. E sabemos que carboidratos simples, quando ingeridos em excesso, tendem a induzir uma resposta inflamatória do nosso corpo, o que pode ser prejudicial se você já está combatendo uma infecção, acrescenta. Não esqueça das vitaminas antioxidantes. Segundo Grange, vitaminas A, C, D e I são muito importantes. Ela ressalva, contudo, que muitos brasileiros vêm se supersuplementando de vitamina D. Não adianta tomar vitamina D sem ter a exposição ao sol. Pois o que ativa a vitamina D é essa exposição ao sol. Como se trata de uma vitamina lipossolúvel, se você toma em excesso, nosso corpo não a excreta. É diferente da vitamina C, que as pessoas também tomam em excesso, mas isso é excretado pela urina, explica. Cuide de seu intestino. Grange destaca que pesquisas mostram a influência da nossa microbiota intestinal em nossa imunidade. Nossos intestinos são habitados por centrilhões de bactérias de diferentes espécies. Neste sentido, ela reforça a importância do consumo de fibras. Infelizmente, não prestamos muita atenção a isso.
Um imenso estudo conduzido nos Estados Unidos, o Estudo Americano do Intestino, sugere que aqueles cujas dietas incluem mais alimentos à base de plantas têm um microbioma mais diversificado, diz Daniel MacDonald, diretor científico do projeto. Baixo consumo de álcool e sódio. O álcool e o sal em excesso podem ser prejudiciais para o sistema imunológico. Seu consumo deve ser feito com moderação. Segundo pesquisa da Escola Médica da Universidade de Massachusetts, EUA, o consumo exagerado de álcool prejudica a capacidade do organismo de combater infecções virais, especialmente do sistema respiratório, inibindo o funcionamento de proteínas responsáveis pela regulação do sistema imune. Tá vendo aí? É travada uma grande guerra, uma grande batalha para eu e você estar bem. Saúde, né? Quando você está com saúde, aparentemente está tudo normal. Mas às vezes o seu sistema imunológico está lutando, guerreando contra patógenos, e vermes e vírus, enfim, tentando atacar, tentando destruir a sua saúde. Mas Deus é maravilhoso, né? Que sistema organizado, inteligente. Quando o soldado está perdendo, ele chama outros soldados do próprio corpo, do sangue, para combater o invasor. É maravilhoso, né? Esse Deus fez tudo com perfeição. Você e eu. Né? É o ser humano que se estraga com o tempo, mas Deus ele é perfeito, ele é maravilhoso. Desde já agradeço por ter assistido esse vídeo até o fim. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, né? Gostaria de agradecer dizendo a boa frase, né? Toca o barco, Jesus está nele. Nós vamos seguindo. Esse vídeo acaba por aqui. Tamo junto.